Vamos lá para o Rio de Janeiro agora para falar de uma situação absurda e onde falha o Estado, começam a acontecer coisas absurdas. Inclusive o pessoal que tenta fazer justiça com as próprias mãos, se é que a gente pode chamar de justiça o que está acontecendo lá em Copacabana. Com grupos que estão se conversando, se reunindo pela internet para caçar ladrões que estão atormentando a vida de quem mora nessa região que é nobre, lá no Rio de Janeiro. O Carlos Briggs é quem está aqui com a gente para falar sobre isso que está acontecendo em Copacabana, né, Briggs? Boa tarde para você. Briggs, pensa numa fórmula boa para acontecer uma tragédia, né, meu amigo? Como é que você está? Boa tarde, querido. Ô, Joel, boa tarde, querido. Boa tarde a todos. É uma equação que tem tudo para o resultado dar errado, né? É uma equação previsível que a gente está vivendo em Copacabana, que aliás é um bairro pequeno, apesar de ser muito tradicional e conhecido. Não é um bairro extenso, que conta aí com aproximadamente 160, 170 mil moradores. Então tem muitos ingredientes para não dar certo. E onde há uma falha muito grande na segurança, os índices de violência, os índices oficiais, que eu nem gosto muito, viu, Joel, de trabalhar não, porque eu acho que eles não traduzem muitas vezes a realidade, dado que muitos moradores sequer fazem hoje registro de ocorrência, mas esses números ainda assim saltam aos olhos. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram um crescimento de 25% no número de roubos no bairro. 25% entre janeiro e outubro desse ano, quando comparado com o ano passado. Então, e eu, inclusive, sou morador do bairro de Copacabana, posso falar também em primeira pessoa. São arrastões, são moradores usando táticas de sobrevivência, como, por exemplo, não sair mais à tarde, no fim da tarde, em fim de semana de sol. Comércio arriando as portas, aqueles que podem, como salão de beleza, imobiliárias, trancando as portas nesses horários, não porque terminaram o expediente, mas para evitar a entrada desses bandidos que promovem verdadeiros arrastões pelas ruas do bairro. E aí, por conta disso, os movimentos vão surgindo, né? É praticamente um chamamento público para que outros moradores se juntem a esses que se auto-intitulam justiceiros, para bater, enfim, pegar mesmo, bater nesses bandidos com o intuito de fazer justiça com as próprias mãos. Mais cedo eu participava do jornal Band News Rio, primeira edição, com Rodolfo Schneider, e eu trazia para ele uma matéria de jornais de grande circulação aqui do Rio da década de 90, em que o destaque era exatamente esse. Eram justiceiros que tentavam se reunir para poder reagir, né, reação violenta a ações violentas. O que a gente mostra é que de lá para cá praticamente nada foi feito para conter essa onda de violência. E a Polícia Civil, a Polícia Militar, através de notas oficiais, muito frias, diga-se de passagem, se limitam a dizer que estão monitorando esses movimentos desses grupos que querem reagir. A gente só não sabe se é o mesmo monitoramento que se faz também a esses bandidos que promovem arrastões, arruaças, assaltos em Copacabana. Pois é, ô Briggs, primeiro que eu faço questão de reforçar aqui a necessidade de mudança quanto a isso, porque senão, infelizmente, nós teremos problemas. Porque imagina esses bandidos, esses menores desocupados, vagabundos que atuam aí no Rio de Janeiro, em especial em Copacabana, que fazem arrastões. Normalmente eles fazem arrastões, roubam as pessoas sem armas, né? Eles vão ali na mão grande mesmo, dão porrada, batem, igual fizeram com o senhor nessa semana agora, deixaram o senhor ali desacordado no chão, com marcas, inclusive no rosto, de pancada mesmo. Esses delinquentes, sabendo desse tipo de movimento que está rolando, podem fazer o quê? Podem se armar. Eles falam, pô, já que vai ter resistência do outro lado, vamos ficar armado. Então, para um moleque inconsequente como esse, que não tem nada a perder, colocar uma arma na cintura e atirar num grupo como esse, não custa nada. Nós sabemos muito bem. Então, esse é um ponto importante que tem que ser levado em consideração. Eu também não consigo, não é criticar, é condenar o lutador de jiu-jitsu que fez a convocação, os moradores de Copacabana que estão atuando desse jeito, de uma forma errada pra caramba, porque isso é um sentimento, cara, de insatisfação. Sabe aquela insatisfação que bate em você, que você fala, pô, eu tô abandonado, sou eu por si, só eu, não tem ninguém pra cuidar de mim. Então é esse tipo de sentimento que está ao lado das pessoas que estão agindo dessa forma, que muito provavelmente podem ser
buscadas pela polícia, podem ser presas pela polícia se atuarem da forma que estão dizendo que vão atuar. Aí você tem a inversão de valores. Você tem o cidadão que está tentando resolver o problema com as próprias mãos, porque o Estado é incompetente pra caramba. Nós sabemos da incompetência do Estado aí no Rio de Janeiro, parte aqui em São Paulo também. O cidadão ele pode ser penalizado por tentar resolver um problema próprio. Ele pode se ver numa situação complicada, ele pode matar uma pessoa e responder por um crime de uma forma totalmente desnecessária. Então é triste ver essa anarquia, porque a anarquia, ou seja, a falta de organização, ela leva a isso. Leva a isso. Não tem outro caminho. Aqui no centro de São Paulo, esses dias nós não vimos um cara acelerar um carro para cima daqueles noiados todos, atropelou 16, quebrou a perna de vários lá, braços de outros. Sim. É a mesma coisa, cara. A anarquia, ela leva a isso. Então, por isso que a polícia aí do Rio de Janeiro, ao invés de querer perseguir, monitorar esses cidadãos de bem que estão revoltados e muitos agindo de forma desesperada, tem que reforçar a segurança e moralizar a região para evitar exatamente isso que está acontecendo, gente. Porque senão vai chegar ao ponto do cidadão de bem ser preso e o bandido ficar solto ali, ó. Vai acontecer isso. Esse sabe se esconder. Né? Por que a polícia não usa a força que tem para monitorar esses grupos que estão revoltados aí, atuando em defesa própria, para monitorar os bandidos e prender os bandidos? Não é? Aqui em São Paulo, Brix, nós chegamos a um período que houve uma discussão para você cada vez mais colocar câmeras na polícia, né? Monitorar as ações dos policiais. Muito legal, bacana, louvável. Só que antes de você colocar recursos para monitorar a polícia, você tem que colocar recursos para monitorar os bandidos. Quando todos estiverem monitorados, aí sim você pode pensar em monitorar a polícia. Como é que eu permito, como cidadão, que um bandido vagabundo sem vergonha seja beneficiado pela saidinha temporária e saia sem o monitoramento da tornozeleira eletrônica, porque o Estado não tem recurso para monitorar todos os detentos que serão soltos? Como é que eu permito isso e admito que tenho que monitorar todos os policiais? Vocês estão de sacanagem, né, gente? Aí é uma inversão de valores. É a mesma coisa que está rolando aí no Rio de Janeiro, Briggs. E Joel, Ana Paula, só para trazer um dado para vocês, esse grupo de bandidos, 15, 20, sei lá, que atacou esse empresário, deu um soco no rosto desse empresário que protegia uma mulher de um assalto em Copacabana, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, nessa imagem que correu o Brasil e provavelmente o mundo. Esse grupo de criminosos, esse grupo é investigado pela Polícia Civil como sendo um grupo que tinha acabado de assaltar uns clientes em Ipanema, bairro vizinho, e andou fazendo arruaça por 2 quilômetros. E não foram parados em nenhum momento. O que a gente tem batido muito na tecla aqui, Joel, o Rodolfo comentou isso muito hoje mais cedo, nenhuma coletiva, nenhum aviso, nenhuma estratégia, nenhum aviso de ação por parte da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Cúpula de Segurança do Rio de Janeiro. É o que a gente fala aqui, é um silêncio ensurdecedor. Uhum. Um silêncio ensurdecedor. É muito maluco, né, como a coisa está fora de controle no Rio há muitos anos, né? Não é uma coisa dessa gestão, piorou muito quando acabaram com a Secretaria de Segurança do Rio. Mas a coisa é muito maluca no Rio já faz um tempo. Eu não sei se o Briggs vai lembrar, e eu também não me lembro que ano que isso aconteceu, mas tinha muito crime sendo cometido com o uso de van. No Rio tem muita van, né? Ao invés de ônibus pequenininho, o pessoal usa bastante. E aí eu me lembro que pegaram um casal de turistas, infelizmente a moça foi estuprada dentro de uma van, foi um caso horrível. Aí o que a Prefeitura do Rio fez na época? Proibiu van, claro, porque se não tem a van, não tem o crime. Claro, entendeu? você pega alguém te traindo no sofá da sua casa, você vende o sofá, já era, joga resolveu. o sofá, põe fogo de preferência, está resolvido o problema. Aí não entrava mais van na zona sul do Rio. Pronto, resolveu o problema, a criminalidade caiu. É cada coisa maluca que a gente vê acontecendo, né? E isso vai ano após ano, tá chegando num ápice, né? Um outro exemplo que tem tudo a ver com essa discussão aqui em São Paulo, o McDonald's ontem.
que nós mostramos aqui que foi depredado. Os policiais estavam do lado do McDonald's assistindo a cena. Ah, eram poucos policiais. Meu, chama apoio, o apoio tem que chegar em 2 minutos, principalmente se tratando de uma região dominada pela bandidagem como é o centro de São Paulo. Então essa anarquia que está se generalizando no Brasil, ela vai ainda nos levar a situações mais complicadas ainda. Pode ter certeza. Isso não é só no Rio de Janeiro, não. Aqui em São Paulo também, em outras localidades da mesma forma. Carlos Briggs, meu amigo, muito obrigado. Sempre um prazer muito grande te receber por aqui. Parabéns pelo trabalho, viu? Valeu. Obrigado, Joel. O prazer é sempre meu. Um abraço para você, um abraço para Ana Paula. Bom jornal para vocês. Pô, fica com Deus aí. Vamos pro intervalo. 2h40 já, esse é o Bora Brasil. Rede Bandeirantes de Rádio.